Imagine uma noite em que tudo está prestes a mudar. Uma escuridão profunda cobre a terra. Famílias se recolhem em silêncio, portas trancadas, olhos atentos, corações acelerados. Lá fora, o juízo se aproxima com passos invisíveis, inquestionável, inescapável. Não há para onde correr. Não há como se esconder. O destino de cada casa será decidido por um único detalhe. E esse detalhe não está na força dos homens, mas na obediência à palavra de Deus. Êxodo capítulo 12, versículo 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Essa não é apenas uma cena antiga, congelada no tempo, escondida nas páginas de um livro sagrado. Essa é uma revelação eterna. Naquela noite, Deus estava fazendo mais do que libertar uma nação da escravidão. Ele estava anunciando com poder e simbolismo o que aconteceria séculos depois. O juízo cairia sobre toda a humanidade, e somente aqueles marcados pelo sangue seriam poupados. O povo de Israel não foi escolhido por mérito, nem pela força, nem por fidelidade. Eles foram escolhidos porque Deus, em seu amor soberano, decidiu colocá-los sob a sombra da sua promessa. A segurança deles não estava em suas obras, mas na obediência à voz divina que ordenava: matem o cordeiro, apliquem o sangue. Era o sangue que determinava quem vivia e quem morria. E essa verdade ecoa até hoje. Em um mundo cheio de sombras, injustiça e confusão, onde muitos confiam em moralidade, status, espiritualidade rasa ou tradições, o Evangelho continua gritando com clareza: somente o sangue de Jesus Cristo pode te livrar do juízo eterno. O Cordeiro da Páscoa era apenas uma sombra. O verdadeiro Cordeiro veio, andou entre nós, foi puro, santo, sem mácula e foi sacrificado. Seu sangue não cobre mais portas, mas cobre corações. Ele não livra de uma morte física, mas da morte eterna. E o que torna isso ainda mais maravilhoso é saber que o sacrifício de Cristo não foi um ato aleatório. Ele foi entregue em favor de um povo escolhido desde antes da fundação do mundo. Deus não esperou que o mundo clamasse por socorro. Ele decidiu amar, decidiu salvar, decidiu derramar graça sobre quem jamais poderia conquistá-la. Essa é a segurança que sustenta o cristão em meio ao caos de um mundo decaído. Hoje, o juízo continua se aproximando, não mais como uma praga visível, mas como o dia certo e fixado em que Deus julgará todos os corações. E a única pergunta que realmente importará será: o sangue está sobre você? Essa é a diferença entre o temor e a paz, entre a condenação e a vida, entre a fuga e o descanso. O mundo atual, tão voltado para si mesmo, tão cego pela autossuficiência e pelo orgulho, precisa desesperadamente ouvir que há um cordeiro e que ele já foi morto. Mas o sangue precisa ser aplicado, e isso só acontece pela fé verdadeira. Ser cristão não é apenas frequentar um culto ou dizer palavras bonitas. É reconhecer que fomos escolhidos por graça, chamados por Deus, separados para Ele, redimidos por Cristo. É viver com reverência, sabendo que a vida que agora temos foi comprada por um alto preço. É lutar contra o pecado, não por medo do castigo, mas por amor àquele que tomou o nosso lugar. É lembrar todos os dias que o juízo passou por nós porque o sangue estava lá, não porque merecíamos, mas porque fomos alcançados. E se você crê nessa verdade, isso não foi fruto do acaso. Foi o resultado de uma eleição amorosa, sábia e soberana. Antes que você abrisse os olhos para o Evangelho, Deus já havia te separado. Antes que o mundo existisse, o Cordeiro já estava preparado. Sua vida não é obra do acaso. Sua fé não é conquista sua. Tudo é graça. Tudo é dele. Tudo aponta para Cristo. Que essa verdade arda no seu coração. Que mesmo diante das dores do presente século, você lembre: o sangue está sobre você. O Cordeiro já foi morto. O Pai te escolheu. O Filho te salvou. O Espírito te sela.
e nada pode te separar do amor de Deus. Que você viva com temor, com amor e com gratidão profunda. Que sua vida seja uma resposta diária à graça imerecida que te alcançou. Que você jamais se esqueça. Você foi escolhido, separado, comprado e justificado. Nada poderá apagar essa verdade. Você pertence ao Cordeiro e foi declarado justo diante de Deus por causa de Cristo. E é por esse sangue que a morte já não tem domínio sobre você. A Páscoa não é apenas uma lembrança cerimonial, é o anúncio eterno de que o juízo passou, porque o Cordeiro foi imolado. Ela nos confronta, nos sacode, nos chama a sair da indiferença. Diante da cruz, toda pretensão humana desmorona. Diante do sangue, toda justiça própria é silenciada. A salvação não está nas nossas mãos, mas nas mãos traspassadas do Filho de Deus. A cruz foi erguida, o véu foi rasgado, o sangue foi derramado. Agora a pergunta é: você está debaixo desse sangue? Que essa Páscoa não passe como mais uma data no calendário. Que ela te leve à rendição, ao arrependimento, à adoração. Que te desperte para a beleza do Evangelho e para o terror do juízo sem Cristo. Que te lembre, com força e clareza, o preço foi pago, a ira foi satisfeita, o caminho foi aberto, o Cordeiro foi morto, e você vive, porque ele morreu. Viva para a glória de Deus. Pois aquele que foi escolhido, redimido e selado pelo sangue do Cordeiro, jamais será perdido. O juízo não o alcançará, a morte não o prenderá, e nada o separará do amor eterno daquele que o chamou. Tudo foi consumado, e por causa dele, só por causa dele, você foi justificado. E se essa verdade ainda não descreve você, clame a Deus que tenha misericórdia. Rogue para que Ele abra os seus olhos, quebrante o seu coração e te conduza ao arrependimento e à fé, porque somente Deus pode dar vida ao morto, luz ao cego e fé ao perdido. Se hoje você ouve a sua voz, não endureça o coração. A salvação pertence ao Senhor, e é Ele quem chama eficazmente os seus. Que esse chamado alcance você. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda a proclamar e levar o Evangelho a mais pessoas. E se ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.